Pronto. Ok, vamos começar mais um estudo, né? Um estudo que finaliza esse ano. É interessante que o ano voou, né? Se a gente parar para pensar, foi um ano extremamente atípico, graças a Deus nós estamos bem. E agora nós vamos continuar, né? Aquele estudo da nossa lição, foi o estudo 6, o padrão de Deus para a igreja, né? Tá aqui. Quem não tem, faz favor de buscar a revista lá, aproveita que tá de férias, a Tânia ainda não tá, vai lá e pega uma revista, tá? Pro ano que vem já tá afiadinho aí. Bom, o padrão de Deus para a igreja. Nós vimos domingo passado vários detalhes desse estudo, eu dividi em dois e hoje a gente vai continuar. Eu vou compartilhar a tela com os irmãos. Novamente, recapitulando, riquezas que temos em Cristo, vou ler só os tópicos dessa vez. Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, fomos selados pelo Espírito Santo, temos e recebemos, né, de Deus, fomos encontrados por Ele, por sua graça maravilhosa. Vimos o mistério da unidade em Cristo, que é isso que Ele deseja, que estejamos nele, não há inimizade, não há mais separação, né? Existe um povo que pertence ao Senhor e esse povo é o povo cristão. Depois o poder e o amor de Cristo, né? Que nós sejamos fortalecidos nesse amor para que a gente consiga estar enraizado e consiga perceber a dimensão do amor de Cristo e do seu poder. E o padrão de Deus para a igreja, que nós vimos domingo passado e vamos terminar esse assunto hoje, que é a união que deve haver dentro da igreja de Cristo, é sair da doutrina, da parte teórica para a parte prática. Não é abandonar a doutrina, muitíssimo pelo contrário, né? E como nós podemos glorificar a Deus nas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Somos eleitos de Deus para que vivamos em amor e união, né, no corpo dele, onde nós fomos inseridos. E hoje nós vamos falar sobre essa mesma parte do padrão de Deus, mas olhando para que nós estejamos sendo fortalecidos e estejamos obedecendo enquanto grupo, enquanto corpo, né? Enquanto representantes de Cristo aqui nessa terra. Lembra que a gente falou de embaixadores? Pois é, nós somos embaixadores de Cristo aqui. E essa tela, a tela que eu também mostrei domingo passado, só para a gente ter uma ligação aqui do domingo passado com este. Então, Paulo havia abastecido aqueles irmãos, certo? Com uma doutrina sólida. Ele havia ensinado aqueles irmãos, instruído na verdade. E agora Paulo vai sair da parte teórica, como eu acabei de falar agorinha, para a parte prática. Então, da ortodoxia para a ortopraxia. A prática da vida que Cristo requer daqueles que são chamados por Ele. Paulo quer que a teologia densa e profunda das Escrituras agora seja exercida no dia a dia daqueles irmãos, no nosso dia a dia, certo? Então, a verdade de um Deus todo-poderoso e fiel, que elegeu um povo para si e o abasteceu com todos os recursos da sua glória. Agora, estes recursos, esta verdade, deve ter o seu efeito, ou seja, ser praticada, ser vivida, ser experimentada na totalidade, né? Esta é a proposta desse estudo aqui. Então, Paulo destaca que é uma nova maneira de viver, compatível com a identidade e chamado de Cristo. Por isso ele roga, ele pede com humildade, mas com a autoridade que ele tem, a autoridade pastoral que o apóstolo Paulo tem. Ele solicita empenho. E isso revela que Paulo esteve trabalhando dia após dia com aquelas pessoas lá em Éfeso, né? E trabalhando com eles para o objetivo de quê? De que o homem de Deus desperte
para o conhecimento de Deus. E ele seja perfeito em Cristo, ele seja maduro, ele viva Cristo, que é o essencial, certo? Olha esse versículo que nós também vimos domingo passado. Nós o proclamamos, o apóstolo Paulo falando, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Também mostra aqui para nós que a perfeição só em Cristo. Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos buscando e devemos buscar esta perfeição, que é estarmos nos assemelhando a Cristo, certo? É aqui onde está a perfeição, é nele. Nós não temos em nós esse recurso. Bom, dizer que você foi eleito por Deus é o que Paulo quer dizer. Que ele tomou a iniciativa, do contrário, você não seria, ou seja, você não seria eleito. Não há mérito nenhum em você ou em mim. A vocação que receberam, isto é o que nós recebemos dele, o chamado que nós recebemos, não teria condição disso acontecer se ele não tivesse feito. Então, esse chamado requer uma vida coerente com quem o chamou. Nós devemos nos comportar como filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo. O Evangelho tem um peso, um conteúdo e um preço. Ele é valioso. Portanto, a conduta cristã tem características que evidenciam a vida de Cristo no nosso coração. E nós precisamos nos dedicar a ter essa conduta, nos esforçarmos para ter essa conduta, certo? O nosso texto, vou ler de novo, hoje completo, tá? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação, do chamado que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nosso texto é Efésios 4, de 1 a 16, que a gente acabou de ler. Então, irmãos, a responsabilidade e o poder são recebidos de Cristo, que concede os dons à igreja. Dons são presentes, né? São atribuições que Deus dá e Ele dá conforme Ele quer. Diz aqui o texto que a gente acabou de ler. Cristo concede isto da forma que Ele quer. É como Ele decide. Então, os dons que a igreja recebe são para o seu aperfeiçoamento. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês, aquele texto
que eu li domingo passado. Então, para o nosso desenvolvimento, certo? Os dons são dados. São para que nós, como corpo, como família de Cristo, possamos dar testemunho, possamos estar vivos, possamos causar no mundo a diferença, mostrando o amor de Cristo ao mundo. Né? Então, nosso aprimoramento como cristãos vem do conhecimento de Deus. E assim o crescimento é consistente, firme e embasado na sólida doutrina que já foi ensinada. O que nós já vimos aqui desde o começo desse estudo de Efésios, assim como no outro livro também que a gente estava vendo, né? Isso tudo soma a gente, faz o alicerce da nossa fé, faz o alicerce daquilo que nós sabemos a respeito da verdade de Deus, né? Embora nós sejamos diferentes entre nós, nós temos a mesma base, o mesmo fundamento, que é a verdade da palavra de Deus. É ela que é o nosso chão, o nosso sólido ambiente para que a gente tenha exatamente essa possibilidade, essa condição de crescermos. A gente viu lá no comecinho, quando eu passei os recapitulando, né? Que nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Então não há o que nos falte da parte de Deus. O que pode nos faltar é a nossa disposição, né? É a nossa vontade, o nosso empenho, a nossa dedicação. Então, se falta isso, não tem como você aprender, você conhecer com propriedade, né? Porque há pessoas que sentam e ouvem, mas não vão procurar, não vão se dedicar à busca do conhecimento da verdade, se aprofundar pessoalmente. É um relacionamento. Então, se num relacionamento só uma parte fizer o interesse, tiver o interesse de buscar aprofundar esse relacionamento, não vai acontecer um relacionamento, né, propriamente. Então não vai ter amizade, não vai ter eu te conheço. É isso que a gente tem que fazer, é ter com Deus um relacionamento assim, de ir buscar nele o conhecimento, de conversar com Deus, de ouvir Deus, e isso tudo acontece numa vida cristã dinâmica, né? Embora nós na igreja sejamos diferentes, como eu falei, a nossa base é a palavra de Deus, que é uma só. Então, a graça generosa de Cristo deu dons diferentes a cada um de nós, para que, unidos uns com os outros em amor, o corpo seja fortalecido e a cabeça, que é Cristo, seja exaltado. Não há espaço no corpo de Cristo para orgulho. Aí segue essa pergunta: há alguma competência em você? Se há, foi a graça. É a graça que faz isso. Não é uma condição própria, né? Nada em nós provém de nós mesmos, exceto o que é da nossa natureza velha. Aí realmente, né? Ela quando resolve aparecer, realmente vai mudar bastante e vai mostrar uma parte feia nossa, né? Uma parte que precisa ser, na verdade, presa na cruz, a nossa natureza. Portanto, ninguém recebeu por mérito o dom, e sim por graça. O corpo é um organismo vivo. Deus nos resgatou, nos inseriu, nos deu dons diferentes para tarefas diferentes. Nós somos servos dons, desde que nós estejamos exercendo a nossa função. Gente viva num corpo vivo, orgânico, é vida em contato com vida para gerar aperfeiçoamento dos santos, como diz o texto. Eu sou chamada por Cristo, serva de Cristo, inserida no corpo para servir o tempo todo e todos os dias. Essa é a Ruth, né? Como que nós nos identificamos? Isso é importante que a gente pare para pensar. Qual é a sua identidade? Né? Porque lembra que falei agora há pouco, no recapitulando também, que não há mais separação. Deus nos resgatou e fez de nós um povo dele. Portanto, a nossa identidade está aí.
Nós somos cristãos, certo? E isso precisa fazer parte do nosso eu, do como nós nos vemos, inclusive, né? Um membro só é membro do corpo orgânico vivo se ele também for vivo. E quem que nos deu vida? Veja aí esse versículo. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Nós já vimos isso, Efésios 2, 4 e 5. Então recebemos vida em Cristo. E qual a nossa garantia dessa vida? Quem arrisca uma resposta? O fato de Cristo ter ressuscitado. O fato dele ter ressuscitado nos garante vida, vida eterna. Portanto, nós fomos revivificados, nós tivemos a vida enxertada em nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez. Então, sendo assim, nós não temos nada que seja nosso, que mereça qualquer mérito, né? Por isso é que foi dito, diz o texto, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O versículo 8 é esse aí. Então, quando eu estava falando que a vida foi dada a nós porque Cristo nos encontrou, e Cristo nos encontrou, nos deu vida, provando de que o ressuscitar de Jesus Cristo, a volta dele à vida, operada pelo Espírito Santo, né, que o ressuscitou dos mortos, ali, naquele momento em que ele ressuscitou, ele garante para nós a vida. Até aí, tranquilo. Depois que Cristo passou aqui um período, após ter sido ressuscitado, ele ficou 40 dias aqui, ele ascendeu aos céus, ou seja, ele voltou aos céus. Por isso que aqui esse texto diz, por isso é que foi dito. Mas quem disse? Então é importante que a gente entenda um pouquinho, né, esse texto aqui. As escrituras sagradas disseram isso. Paulo acaba se referindo a esse texto que está aí, Salmos 68, 18. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas. Esse texto está no Velho Testamento. Então, por isso que o texto em azul, que é o texto de Efésios, começa. Por isso é que foi dito. Por isso o que, né, gente? Vamos voltar aqui só um pouquinho no final do texto do versículo 7, né? E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. É aqui que eu falei agora há pouco sobre os dons. O Senhor Jesus Cristo deu a cada um de nós a graça, o presente, o dom, conforme ele repartiu para cada um. Então, quando Paulo coloca aqui, por isso é que foi dito, ele está vinculando o texto do versículo 7, todo o texto de Efésios 4 aqui, até o 7, ao fato, associando ao fato do Velho Testamento, lá em Salmos 68, 18, que foi o que eu estava lendo agora, aqui, certo? Então, Paulo mostra que o ensino que ele está trazendo tem origem em Deus, não é nele. Tem origem na Escritura Sagrada. Tem como base, como fundamento, a Escritura. E a ocasião em que se aplicou isto aqui que está escrito no Velho Testamento, exatamente quando Cristo subiu às alturas. Então, quando ele voltou ao céu, quando Cristo exaltado voltou ao céu, então ali ele levou com ele cativo, né? Muitos prisioneiros. Em algumas versões diz levou o cativeiro. Então aqui, ao subir, ele levou o cativo, capturado o cativeiro. O cativeiro é o quê? É a condenação, certo?
é a morte, é o inferno, é a morte eterna, a separação para sempre de Deus. Que passam e que estão experimentando pessoas que já morreram e que não creram no Senhor Jesus Cristo. Então, essa verdade do Evangelho, nós vamos vendo que ela está totalmente interligada. Não há uma ponta sobrando. A palavra de Deus, ela vai se explicando, ela vai se colocando diante de nós de uma forma que ela está interligada, ela está conectada, né? O cativeiro ficou inoperante. Ele perdeu o seu poder com a vitória de Cristo na cruz. A ressurreição anulou o poder do pecado que exercia domínio sobre nós. Essa parte aqui de baixo, importante que a gente tenha isso em mente, ó. A graça salvadora resgatou das trevas para a luz todo aquele que crê no sacrifício de Cristo. Ele subiu como vencedor para a mão direita do Pai, sendo que sua comitiva de cativos eram os principados e as potestades que havia derrotado, desarmado e destronizado. Então, o poder de Cristo, o fato de Cristo ter ressuscitado, voltado aos céus, deixou muito claro isso aqui. Foi para anular o poder de principados e potestades, de poderes, né, que nós vimos existem e estão num ambiente celestial. Então, veja, a ressurreição de Cristo não foi, eu colocaria aqui entre aspas, só, né, para que as pessoas que estavam ali testemunhassem por 40 dias que ele havia voltado à vida. Não foi só isso. E nem parou ali. A ressurreição de Cristo diz respeito de que ele venceu, ele anulou, ele cancelou o poder destas potestades e principados, certo? Que exercia ainda sobre as pessoas um domínio. Então, quebrou isto. Cristo anulou toda essa força, todo esse poder, esse domínio, certo? Ele cancelou isso. E Paulo continua e diz que Cristo deu dons aos homens, que remete à promessa que Jesus Cristo havia feito. Portanto, antes de ser crucificado, essa foi a promessa. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. E qual é o conselheiro? O Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Então aqui Paulo fez uma ligação do Velho Testamento com aquele momento que estava sendo vivido, em que ele estava falando àquelas pessoas, que Cristo subiu, levou cativo o cativeiro, ele anulou o poder da morte, e Paulo ainda continua dizendo, e deu dons aos homens. Ele enviou aquele que lhe havia dito que enviaria, que era o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que capacita os cristãos a viverem de forma digna de Cristo e torna o seu corpo, que é a igreja, um testemunho ativo do amor de Deus no mundo. Então, detalhe aqui para o ativo. Um testemunho ativo é algo vivo, certo? Nós fazemos parte de um organismo. A igreja é uma organização para o que é de direito, o que é de lei, mas ela é um corpo vivo, ela é um corpo que exatamente aqui na terra é representante do Senhor Jesus Cristo e do amor dele e do plano dele. Então, ao subir, Cristo cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo, que com poder executa em nós os dons que recebemos de Cristo, certo? Não passa pela cabeça do apóstolo Paulo uma hierarquia na igreja. Numa igreja, todo mundo é igual, está no mesmo nível. O fato de termos recebido de Cristo dons diferentes não me torna diferente do ponto de vista de degrau, entende? Não tem degrau. Ele é o cabeça e nós somos os membros do corpo. É assim que nós temos que pensar. Só ele desceu aqui nessa terra, deixou a sua glória e se encarnou.
foi humilhado e morto numa cruz, ressuscitou, venceu a morte, subiu exaltado aos mais altos céus, que são as regiões celestiais, a fim de encher, que é completar, tornar pleno todas as coisas, tanto no céu como na terra. Tudo está concentrado em Cristo, e conforme o tempo passa, os fatos apontam para ele, e este é o propósito eterno de Deus. Veja aí esse texto, que a gente também já viu no comecinho desse estudo. Isto é, de fazer convergir em Cristo. Esse isto é, gente, está ligado ao texto anterior, que vai exatamente falar sobre isso aqui, que é o propósito de Deus, que todas as coisas converjam para Cristo, tanto celestiais como terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é exatamente o que eu falei acima. Tudo está concentrado em Cristo e conforme o tempo passa, na plenitude dos tempos, no momento certo, no tempo completo, certo? Tudo vai convergir para Cristo, tudo vai apontar para Ele. Então, nada está fora do controle do Senhor Deus. Tá? O que nós estamos vivendo neste momento, neste mundo, não escapou do controle do Senhor Deus. Isso está totalmente cronometrado por Ele. Bom, Cristo deu dons aos homens, designou alguns membros da sua família para realizarem algumas tarefas específicas. Nós não somos todos iguais e não fazemos as mesmas coisas. A capacitação para realizar vem do Espírito e o que realizar vem de Cristo, que é o cabeça. Você recebeu um dom. Não sei quem já sabe o seu dom, mas você recebeu um dom. E é bom você pensar, né, nisso com dedicação, prestar atenção em você. Então, nós temos aqui uma parte que é de um pouco de definição a respeito de alguns dons. Aqui não estão todos os dons. O texto que nós lemos fala destes, mas além desses existem outros. Mas volto a dizer, nem estes nem os outros tornam quem os recebeu colocado num degrau acima ou abaixo. Compreendem isso? Isso é importante que fique claro na nossa mente. Nós estamos no mesmo nível. Um apóstolo, que é um enviado diante de alguém, é um mensageiro comissionado, ele leva uma mensagem sustentado por quem o enviou. Um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, estamos todos a serviço. Lembram que nós no domingo passado falamos isso? Nós somos servos. Nós, você e eu, pertencemos a Cristo e servimos a Ele no corpo. Esta é a função do dom, do presente que Ele nos deu, de nos capacitar para que aperfeiçoemos os santos. Ou seja, se todos recebemos a medida que Cristo nos deu, nós somos portadores de recursos, de atributos que nos ajudam a ajudar o outro a crescer, a melhorar, a progredir. Esta é a ideia, né? Este é o conceito. Então ninguém pode dizer assim, mas eu não tenho nenhum dom. Você tem um dom sim. Precisa ser descoberto isso. Comentar só. Acho que é importante quando a gente fala dos dons espirituais, né, que Deus, através do Espírito Santo, nos dá para capacitação da igreja e, inclusive, como diz o texto, para aperfeiçoamento, dos santos. Existe alguns dons que nós, como batistas, como tradicionais, entendemos que eles cessaram e que eles eram necessários para o começo ali da igreja, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do dom do apostolado, que é o apóstolo aí, esse primeiro que está na tela,
Uhum. Nós entendemos que hoje não existe mais apóstolo, como nós vemos por aí em algumas denominações, né? O apóstolo, ele foi aquele que foi testemunha ocular do Senhor Jesus, ou seja, que viu Cristo, né? Então, todos os 12 apóstolos ali, todos os 12 discípulos, né, se tornaram apóstolos posteriormente e eram e cada um ali em suas igrejas, né? E Paulo seria o 13º, como alguns dizem, mas Jesus apareceu para Paulo, né? E ele fala isso no momento da sua conversão. Ele é o apóstolo para os gentios. Então é importante a gente só deixar isso claro, né? Que o dom do apostolado, por exemplo, nos dias de hoje, para nós ele não existe mais, né? Foram somente para aqueles que viram Cristo ou que andaram com Cristo, que foram testemunhas oculares, como a gente diz, né? E de fato, profeta, a definição está extremamente clara, né? Profeta hoje seria o próprio pastor da igreja, né? Aquele que traz a mensagem, né? E qual é a mensagem? Aquela que está revelada nas Escrituras, né? Então, o profeta, ele lê as escrituras, ele entende, ele interpreta e ele proclama essa palavra à congregação, né? Então, é muito diferente também daquilo que nós vemos ainda hoje em algumas igrejas, né? Então, quando a gente pensa no dom da profecia, por exemplo, é importante também a gente entender isso claro. Se a gente fala que cânon, né, a Bíblia, ela está fechada, né, o cânon das Escrituras está revelado e completo. Se alguém está recebendo alguma revelação ou alguma profecia além do que está completo, é de se suspeitar, né? Porque a própria palavra de Deus vai dizer, se alguém acrescentar alguma coisa a mais do que já está escrito, maldito, né? Então, é importante nós pensarmos o que seria essa profecia, o que seria o profeta de Deus nos dias de hoje. É aquele, por isso que, eventualmente, você pode até meio que juntar ali, né, no profeta e o pastor ali, né? Então, é só para deixar claro, é importante isso, porque isso talvez seja até um bom tema no futuro para a nossa escola bíblica dominical, conversava muito isso com o pastor Giovanni, e a gente tratar sobre o tema de dons espirituais, né? Mas isso é um tema importante que nós temos que entender, estudar e se posicionar em relação a algumas coisas, né? Exatamente. Precisamos saber, né? Exatamente para que nós não sejamos, como o texto diz, jogados de lá para cá, de cá para lá, ter Exatamente. dúvida, sermos induzidos ao erro por não conhecermos, né? Então, de imediato, isso que você falou foi bastante importante, Renan, e de imediato, qualquer coisa que alguém disser de que a pessoa recebeu de Deus uma revelação, merece sim uma interrogação. Não porque você é chato, mas porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nada deve ser acrescentado. Não tem o que acrescentar. Né? E o texto é bastante sério, bastante direto, que seja maldito. Então, na hora que a gente ouve algo dessa natureza, nós que estamos firmes, nós que conhecemos, por isso que houve do apóstolo Paulo todo aquele trabalho para ensinar a doutrina, para que na hora que nós formos contrastados, na hora que a gente encontrar situações que gerem dúvida, a nossa fé, a nossa bagagem, a doutrina, nos oriente para o certo. Que nós estejamos firmes. Firmes quer dizer isso mesmo. Saber, ter convicção, né? E de imediato a pessoa pode colocar sim uma interrogação numa fala dessa natureza. Porque não há o que deve ser acrescentado à palavra de Deus, né?
Então, como eu falei, esses dons que aparecem aí, eles não terminam em si, né? Existem outros dons, do serviço, da misericórdia, do socorro. Então, é importante, sim, Renan, concordo com você, de um estudo, né, mais apurado sobre este assunto. Exatamente para que nós cresçamos, né, que a gente conheça, que a gente esteja pronto, preparado. Isso é super importante. Então, essas definições que estão aí, a palavra que o Renan trouxe, vai nos ajudar a enxergar que Deus nos capacitou. E Ele nos capacitou e Ele tem uma ordem nisso, Ele tem um propósito também nisso, né? Nessa doação de dons. O objetivo é que todos cheguemos à maturidade cristã. Diante da doutrina robusta e sólida que Paulo ensinou, o membro do corpo está equipado e habilitado para praticar a doutrina e viver debaixo dos padrões de Deus para o seu corpo. Ou seja, exercer o ministério, assumir o ministério. E o ministério não é algo aqui do pastor. Porque eu e você podemos ser, sim, ministros onde estamos. Ministro é aquele que ministra, é aquele que ensina, é aquele que orienta, é aquele que exorta. Esse é o ministro, né? Então, o servo deve manter a sua conduta e a motivação correta, que é glorificar a Cristo, e o amor, que é o vínculo da perfeição. O exercício aqui é para que o outro cresça e seja fortalecido. Por isso que o corpo é ligado. Nós somos unidos, nós somos juntos, certo? Não dá para nos separarmos um do outro, porque nós estamos como um corpo unidos através do amor, através de Cristo. Nós estamos ligados a Ele, que é o cabeça. Então, esse exercício que nós temos a fazer é de nos fortalecermos um ao outro. Você se alimenta para servir o outro irmão, para ter conteúdo para ele, né? Nutri-lo do ponto de vista da fé, da certeza do que a palavra de Deus diz, do entendimento do que ela nos diz. Como o Renan comentou agora há pouco falando de apóstolo, né? Então, entender por que não existe mais apóstolo. Porque o apóstolo foi aquele que viu a Cristo. Não é qualquer um, eu me nomeio apóstolo. Não é assim. Nós vimos que, até nisso, quem é que concede o dom? É Cristo. Então, não existe esta interferência humana delegando para A ou para B aquele ou aquele dom. Isso é recebido de Cristo. E para glorificar a Ele e não ao homem que recebeu, né? Cristo dá plenas condições do corpo se desenvolver. O funcionamento é por competência dele, com a responsabilidade que assumimos com ele quando nós fomos inseridos no corpo. Importante isso daqui, que está grifado. Dons não transformam em autoridades, mas em servos. Dons são serviços prestados ao corpo, por isso que ninguém é dono, mas sim servo. Né, Flávio? Você ia falar? É isso mesmo que você está falando. Aham. Então, todas as partes ligadas à cabeça, que é Cristo, crescem para a edificação desse corpo, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que é a plenitude de Cristo, gente? Maturidade. Maturidade. Ok. Alguém tem mais alguma ideia, alguma opinião, definição? É a completude, né? Cristo é tudo em todos, diz o texto. Então, nós alcançarmos a plenitude é sim estarmos na maturidade, né? Numa idade adulta, buscando a perfeição, como o texto diz que Deus Pai é perfeito, que nós estejamos buscando essa perfeição. E qual é o nosso modelo? O Senhor Jesus Cristo, que é perfeito, né?
Então, Deus quer que seus filhos cresçam. Não é da sua vontade que permaneçam crianças espiritualmente, imaturos, medíocres, que é alguém numa condição comum, mediana, né? Ele nos escolheu para sermos vigorosos, crescermos na fé e no conhecimento. Ele que se deu a conhecer a nós, né? Não fomos nós que fomos lá conhecer Deus. Ele se revelou a nós. E ele se revelou a nós no Velho Testamento, antes de Cristo vir, através de profetas, através de pessoas que criam, que estiveram a serviço dele, portanto, receberam dons antes mesmo de Cristo ter nascido, dons que deram condições dessas pessoas falarem de Deus ao povo. Então, ele que veio para que nós o conhecêssemos, certo? Não foi algo que eu fiz ou que você tenha feito. Ele fez isso para que nós o conheçamos efetivamente. E o efeito seja o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, a busca da maturidade, certo? Nos aproximarmos cada vez mais do que é pleno, do que é completo, que é Cristo. Versículo 14. Crente que permanece imaturo, que não se importa em crescer, vai no sentido contrário do desejo do Senhor. São meninos, crianças que se alimentam só de leite, querem o que é fácil, o que não precisa de empenho, de esforço, o que não precisa gastar tempo, o que não precisa de dedicação, né? As mamadeiras espirituais. Essas pessoas não estão dentro do que foi o propósito do Senhor. O propósito dele é que nós cresçamos. E crescer na fé significa crescer no conhecimento de Deus. O objetivo é que os cristãos sejam filhos de Deus, que vivam o processo espiritual de maturidade, que desenvolvam os dons recebidos para crescer, se fortalecer e que estejam dessa forma prontos, né, preparados, à medida certa que é a plenitude de Cristo. Nós estamos no centro de treinamento, que é aqui a Terra. E nesse centro, o alvo é sermos como Cristo. Né? Pensa que você está num campeonato, e esse campeonato é para que você se assemelhe a Cristo. Então é isso, nós estamos vivendo isto, nós estamos nesta corrida, nós estamos nesta preparação, nesse treinamento. Né? Paulo sabe que haveria falsos mestres, né? Aqui, enganadores, que iriam disseminar heresias. E quem não se enraizar e se alicerçar no conhecimento da verdade vai ser alvo fácil. A violência contra a doutrina, na violência, né? Nessa ação de enganadores, de falsos mestres, os cristãos são bombardeados pelo engano. E muitos se desviam e vão por caminhos que são obscuros, são caminhos que não pertencem à verdade, né? E ficam confusos. Então, por lhes faltarem conhecimento, falta-lhes também convicções. Olha esse versículo. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós temos isso, nós já vimos nesse estudo. Nós temos todas as bênçãos, nós somos selados pelo Espírito Santo, ele habita em nós, ou seja, o poder de Deus habita em nós. Portanto, nós já temos o que nós precisamos para conhecê-lo. Agora, depende do nosso interesse, do nosso desempenho, do nosso esforço, certo? Por isso, as atitudes das pessoas que se afastam ou que distorcem a verdade são atitudes loucas e uma conduta reprovada. São pessoas que geram tropeços, fazendo pessoas pecarem e blasfemam o caminho da verdade, que é Cristo. Não é sem propósito que Paulo exorta Timóteo, né? 2 Timóteo traz um texto que Paulo fala para Timóteo sobre a firmeza que deve existir no servo de Cristo. Nós não devemos ficar pequenos, acanhados, né? Como criancinhas. Imagina que os nossos filhos permanecessem criancinhas, né? Na sexta-feira minha filha fez 14 anos, a Ayla. E ela tá grande, nada a ver com aquela garotinha pequenininha
que nós trouxemos do hospital, que depois filmamos tantas brincadeiras, tantas coisas, ela cresceu. E é importante crescer. Da mesma forma espiritualmente, né? Porque o evangelho, como está aí, tem um peso, tem um conteúdo e tem um preço. Né? O evangelho é valioso. Ele causa, naquele que crê na palavra de Deus, um impacto. Não é possível você ficar do mesmo jeito. Né? E o que Paulo disse a Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Paulo instruindo Timóteo aqui. E nos instruindo também, né, gente? Nós sabemos de quem nós temos aprendido, que é do próprio Senhor, da palavra dele. Portanto, nós podemos ter convicção, nós podemos ter firmeza, nós podemos ter certeza de que estamos aprendendo a verdade e não uma fábula. Uma pessoa sem leme é sem comando, sem orientação, levada pelos ventos com muita facilidade. Né? Os ventos sempre vão estar presentes, nós temos que considerar problemas, nós sempre vamos ter. Tanto é que Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Não foi à toa que ele disse isso, porque o ambiente não é um ambiente favorável. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, ventos contrários, fortes, batendo contra a gente, vão fazer parte da nossa trajetória. Eu coloquei aí como exemplo, um navio sempre vai estar envolto na água, sujeito a ondas sérias, ondas ameaçadoras, muitas das vezes, né? Mas faz parte da trajetória. O leme funciona como um princípio de ação e reação, dirigindo o navio contra a força e a vontade das ondas, né? E do vento também, para que ele siga para o destino que o capitão deseja. O leme aqui é o conhecimento, é o que nós estamos falando, é adquirir raízes profundas, é a conduta digna do Filho de Deus. O leme é saber do que fomos salvos, saber que temos todas as bênçãos espirituais, que somos selados com o Espírito Santo, temos em nós o poder que ressuscitou a Cristo. Nós vimos isso, e que Ele habita em nosso coração. Nós sabemos manejar bem, manejar bem a palavra da verdade para nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. Né? 2 Timóteo 2,15. E que nós somos para o louvor da sua glória. O leme é exatamente tomar posse de tudo isso que você e eu já sabemos. É praticar isto. O versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O verbo está na primeira pessoa do plural. Portanto, não dá para fazer isso sozinhos, certo? A revista tem um trecho que eu achei bem interessante. A igreja não é um lugar onde pessoas solitárias vão, ouvem e saem novamente sozinhas, mas um lugar de comunhão. Ao invés disso, ao invés de saírem sozinhas, de estarem sozinhas, de viverem de forma solitária, antes, ao invés disso, seguindo a verdade em amor, em harmonia com o meu irmão, tendo amizade, gente, tendo um compartilhar semelhante, tendo uma vida que nutre o outro para o bem do outro. Na hora que a gente estuda a lição, na hora que a gente divide a lição, na hora que a gente fala de experiências, isso ajuda o outro. E tem que ser com este objetivo, porque nisso a gente glorifica a Deus, né? Então, ter gentileza, nos esforçar para não ter brigas, porque nós somos diferentes, mas no corpo não pode ter esse tipo de coisa. Na hora que existe esse tipo de coisa, é porque tem doença, né?
é porque não está sadio. Então, é vida com vida para trazer bênção. Nós não podemos permitir que uma diferença, que um desentendimento permaneça entre nós, né? Nós devemos evitar, inclusive, a aparência do mal, né? Então, é importante que nós tenhamos isso claro. No versículo 16 diz: nele, em Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que é equilibrado, é junto, é unido, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, vai existir o crescimento em número, vai existir o crescimento espiritual, que é a saúde, né? Cresce com saúde em Deus, cresce unido. Então, aqui um detalhe, ó. A medida da plenitude de Cristo é uma coisa, e na medida de que cada parte realiza sua função é outra. O significado é diferente. Eu trouxe isso porque fiz um resumo. A medida tem o sentido na proporção que, no desenvolvimento simultâneo e gradual, a gente atinge a plenitude de Cristo. E na medida que cada parte realiza a sua função, indica uma relação de causa, de consequência, né? Então eu coloquei um resumo para fazer um link com o que eu vou mostrar na próxima tela. À proporção que atingimos a plenitude de Cristo, cada parte, por esta causa, por este motivo, realizará a sua função. Então verifique a função que você tem no corpo, né? E você vai realizá-la, porque você terá atingido, estará atingindo, na verdade, é gradual, né? Essa maturidade. Eu fiz questão de trazer esse texto e eu acho ele super importante, que é que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então todos recebemos da plenitude de Cristo. Essas palavras nos dizem que existe plenitude em Cristo. Existe uma plenitude de deidade, pois nele habita a plenitude da divindade. Plenitude de humanidade perfeita, pois nele a divindade se manifestou corporalmente. Cristo encarnado, Deus Filho encarnado. Plenitude de eficácia expiatória no sangue de Cristo, pois o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Plenitude de retidão justificadora, não há condenação para os que estão em Cristo. Plenitude em salvar, ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Plenitude de vitória na morte de Cristo, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo. Plenitude na sua ressurreição dentre os mortos, pois por meio dela Deus nos regenerou para uma viva esperança. Plenitude de triunfo na ascensão de Cristo, porque quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Plenitude de graça, abundância de bênçãos de todos os tipos, para perdoar, regenerar, santificar, preservar, aperfeiçoar os santos. Plenitude em todas as épocas, de consolo na aflição, de orientação na prosperidade. Plenitude de cada atributo divino, sabedoria, poder, amor. Plenitude impossível de ser perscrutada ou explorada, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse texto, eu penso que é para a gente conseguir ter um apanhado geral de que Cristo detém nele tudo que é atributo divino. Ele é completo, ele é inteiro, ele é pleno. Então, quão abundante deve ser aquele de quem todos recebem bênçãos, né? Certamente existe plenitude onde a fonte está sempre jorrando, tão livre, rica e cheia em todo o tempo. Peça amplamente e receberá amplamente, pois esta plenitude é inexaurível, ou seja, não se extingue. Está guardada onde os necessitados podem alcançá-la, em Jesus Emanuel, Deus conosco.
Esse é um texto da devocional do Charles Spurgeon. Eu achei fascinante, achei excelente e achei importante compartilhar com os irmãos. Então, nós terminamos assim o nosso estudo. Eu desejo que o Senhor Deus esteja nos abençoando, nos dando compreensão, né, do que a palavra dele está nos dizendo, que o nosso entendimento seja iluminado e o Espírito Santo esteja nos moldando, nos dando a bênção mesmo de entender o que nós temos, o que nós recebemos. Por favor, então, Elaise, ore por nós para que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo cada vez mais, né, no entendimento da palavra dele. Querido Deus, em primeiro lugar, quero agradecer, Senhor, em nome de todos, a oportunidade de estar aprendendo sobre sua palavra e peço bênçãos sem medidas para a Ruth e o Renan por todo o esforço que tiveram conosco por todo esse tempo, Senhor, se desdobrando em aprender cada vez mais e a compartilhar esse aprendizado abençoado para as nossas vidas, Senhor. Peço, querido Deus, que a responsabilidade que temos pela graça que o Senhor nos deu da salvação seja motivo, o objetivo de cada dia estarmos buscando mais aprender, Senhor. Seja nessas aulas preciosas, seja no nosso dia a dia, praticando para que a gente possa revelar, através de nossas atitudes, tudo o que temos aprendido, Senhor. Não é fácil. Não é fácil atingir a maturidade cristã e compartilhar isso apenas com atitudes, nova vida. Querido Deus, peço um domingo abençoado para todos nós, para todas as famílias aqui representadas, para toda a tua igreja IB. Que o culto de hoje seja abençoado, abençoador, e que possamos sempre estar reunidos como igreja, mesmo nos intervalos em que ficamos mais distantes por causa das férias de final de ano. Dê a todos, Senhor, o Natal pleno do significado da tua presença na vida de todos nós. E que as festas de final de ano também sejam motivos para a gente agradecer o novo tempo que está vindo, sem medo, mas com muita esperança, porque salvos já somos. Amém. Em nome do seu amado Filho Jesus, te apresentamos essa oração e te agradecemos. Amém. 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 Obrigada, irmã. Que oração linda. Deus esteja nos abençoando, sim. Desejo a vocês um Natal pleno, né? Um Natal no seu sentido real, faz parte da nossa maturidade. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando, trazendo a gente de volta aqui em janeiro, provavelmente, não sei qual vai ser o dia, mas que o Senhor esteja nos conduzindo, né, em paz, em segurança, com alegria, com confiança, com esperança, para o ano que vem vindo aí, né? Feliz Natal para você, para o seu marido e a família toda, viu, Ruth? Obrigada, Flávio, para você também, grande abraço, viu? Para todos vocês, né? O Senhor esteja dando, assim, uns dias muito alegres, muito felizes, de realizações com a família, né? Vamos orar para vermos maravilhas de Deus nas nossas casas esse ano que está chegando. O Senhor esteja, em nome de Jesus, abençoando cada lar, tá bom? Quem vai lá para a IB, vá, porque eu já peguei 10 minutos depois das 10. Tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Beijo, abraços para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Laís. Você também. Amém. Beijo. Beijo.